Olá, pessoal! Seguimos com a nossa terceira aula do curso Clareza no Atendimento com a Lume. A aula 3 irá falar sobre a diferença entre explicar e educar o paciente. Você já deve ter saído de uma sessão, achando que você explicou tudo certinho para o seu paciente, porém, quando ele retorna, ele percebe que ele não entendeu nada, ele não seguiu nenhuma das suas orientações, né? Por que que isso acontece? Porque existe uma diferença entre explicar e educar o paciente. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Explicar, pessoal, é descrever. Educar é transformar. Então, explicar hoje em dia, ele envolve apresentar uma informação com uma lógica técnica. Então, por exemplo, sua dor lombar vem de uma sobrecarga na musculatura paravertebral. E às vezes o paciente não vai entender isso, ele não tem repertório, né, para entender o que que é musculatura paravertebral, o que que é sobrecarga, né. Então ele pode até acenar, falar: "Ah, tá, entendi", mas ele vai estar inseguro. Então você, para explicar para o paciente, você precisa utilizar metáforas, você precisa utilizar uma linguagem facilitada e não termos muito técnicos. Já educar, a gente precisa criar pontes entre o que ele sente e o que você sabe. Através disso, né, eh, a educação, ela é uma ferramenta, ela é um método de atendimento. Então é como se fosse uma técnica que a gente utiliza e ela vem sendo cientificamente estudada e vem melhorando muito a dor de pacientes, principalmente pacientes com dor crônica. Então, além de tudo, você tem resultados na sua clínica. Seus pacientes, eles melhoram quando você educa, né. Então, é muito importante, pessoal, a gente lembrar que educar, ela é parte dessa conduta, né. Ela não é um plus, ela faz parte da sua consulta. E aí, qual é o mecanismo, né, da educação em dor? Você reduz a insegurança e a catastrofização, você diminui a ansiedade em torno da dor, você aumenta a sensação de controle do paciente sobre aquilo que ele está sentindo, sobre o processo que ele está passando, e você facilita o engajamento com exercícios, mudanças de comportamento a partir dessa educação. Então, por exemplo, um paciente com dor crônica, ele não quer fazer exercícios. Você fala para ele: "Ó, você vai na academia e você precisa se movimentar, você precisa ir lá fazer agachamento bonitinho". Só que ele não quer fazer. Por quê? Ele tem medo de piorar, né. Mas por que que ele tem medo de piorar? Porque ele não conhece. Ele não sabe que o exercício é uma das ferramentas mais poderosas para melhorar a dor dele. Então você precisa alinhar através da sua educação em dor, fazendo com que ele entenda o porquê que o exercício não vai piorar a dor dele, o porquê que ele está sentindo dor, o porquê que o movimento é seguro, certo? Então, você precisa de ferramentas, né, que vão facilitar essa educação terapêutica. Então, você não precisa só depender da fala, da explicação. As explicações, as informações, elas ficam muito mais compreensíveis quando a gente usa ilustrações, analogias, esquemas visuais, materiais explicativos. Então, que nem aqui, por exemplo, nós temos um livro, né, dentro da nossa plataforma, que se chama A Neurociência da Dor Explicada para o Paciente. Então, é um guia prático que você pode enviar para o seu paciente para que ele entenda o processo da dor, a neurociência por trás dessa dor, para que ele visualize que talvez o problema dele não é um problema tão grave, que ele não precisava se preocupar tanto com isso, apesar daquilo estar gerando uma ansiedade, estar gerando um desconforto muito grande no dia a dia dele, né. Então por isso que é importante você entregar esses materiais. Então, como falamos na aula passada sobre valorização, né, da sua consulta, queira ou não, a educação em dor, quando ela é entregue com materiais muito profissionais, né, isso vai valorizar mais ainda a sua consulta, né. Você vai poder cobrar mais e, consequentemente, você vai ter mais resultados com esse paciente. Então, a escala de dor, por exemplo, ou a escala de Borg, né, para ele visualizar
qual é a intensidade, para você conseguir avaliar qual é a intensidade daquela dor. Você mostrar para ele, né, que nem nessa foto do joelho, quais são as estruturas que ele tem, né? Então, que o joelho dele não está desgastado, o joelho dele não está quebrando, né? A gente precisa parar um pouco de utilizar essas palavras que ajudam a catastrofizar mais, né? A gente precisa começar a trazer aquilo para uma coisa mais positiva, né? E menos negativa. Então, as ferramentas, os materiais, essas ilustrações, elas podem facilitar e muito a nossa educação terapêutica, tá? Então vocês entendem que a gente está falando sobre a educação em dor como uma ferramenta, porém, não esqueçam que existem ainda a explicação, né? E a explicação, o que ela é? Você alinhar. Lembram que a gente falou na primeira e na segunda aula? Toda a parte de alinhamento, de consulta, você explicar as expectativas, quais serão os passo a passos, né, que vocês vão seguir juntos. Então, toda essa parte de alinhamento de consulta, isso é uma explicação, né? Você falar para o seu paciente de forma didática é uma explicação. Agora, educar é você tirar ele daquele pensamento ingênuo, muitas vezes, né? Ou daquele pensamento de desconhecimento sobre o assunto e você ensiná-lo, você educá-lo. E isso traz consequências muito positivas, como a gente pode ver nesse estudo da Pain Reports, né, que mostrou que o uso de materiais visuais durante a educação em dor melhora significativamente a retenção da informação e a satisfação do paciente. Tá? Então, é um estudo de 2016 e esse estudo foi realizado com pacientes com dor crônica e também é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, é um estudo super qualificado, né? Comprovando ali a melhora do paciente apenas com a educação em dor, né? Então, isso é muito interessante. E esse estudo ele mostrou alguns mecanismos, né, pelo qual a educação em dor ela age no cérebro do paciente. Então, ele vai ter uma reconceitualização da dor porque ele vai entender o que é a dor. Que a dor ela não significa que existe uma lesão, que existe um dano físico, mas sim que ela é uma experiência emocional desagradável, né? Que depende de vários fatores, que é complexa, né? E não uma coisa causa e efeito. Você vai ter uma redução também do catastrofismo. Então, dele achar que o joelho dele tá pendurado na perna, ou do que o ombro dele vai cair, que vai quebrar, que vai sair do lugar, né? Essas frases que comumente os pacientes usam e que acham que o problema deles é realmente maior do que aquilo que está lá, né? Então, isso vai aumentar o conhecimento dele sobre a dor, vai melhorar a autoeficácia e a autogestão. Então, se ele entende que, às vezes, fazer um exercício, ele pode sentir uma dor leve, uma dor nível 2, e que isso não vai estar piorando o problema dele, ele vai conseguir se reintroduzir, por exemplo, no exercício físico, né? Se ele entende que ele pode agachar, ele deve agachar, que mesmo que ele sinta uma pequena dor, que ainda é normal sentir essa pequena dor, mas que com o tempo o movimento vai melhorar essa dor dele, então ele vai ter uma autogestão muito mais eficiente, né? Isso melhora as expectativas de recuperação, então, como nós já trouxemos até nas outras aulas, né? Isso vai alinhar com ele que talvez demore um tempinho, né, para que ele melhore, principalmente casos com dores crônicas, né, que é o caso desse estudo também. Redução de fatores psicossociais negativos. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que tirar essa questão do meu joelho tá podre, né? Nossa, faço agachamento, vai forçar, vai desgastar, né? Corrida não posso fazer porque é impacto. Não posso mais caminhar, tenho só que fazer bicicleta. Então, o médico me proibiu de caminhar, por exemplo, né? Por conta do impacto. Então, tudo isso a gente tem que desconstruir na cabeça do paciente e ensiná-lo, né?
e diminuição da utilização de serviços de saúde. Por quê? Conforme ele é mais educado, nós temos menos gastos, né? Isso falando de um sistema de saúde público, né? Então, as pessoas vão procurar cada vez menos esses sistemas de saúde porque elas não vão ter dor, né? Elas vão estar mais saudáveis. E esse outro estudo de ESO e colaboradores, junto com Fernandes de las Penhas, mostram que fortes evidências apoiam o uso da educação em dor para transtornos musculoesqueléticos, na redução de classificação de dor, conhecimento limitado da dor, incapacidade, catastrofização da dor, atitudes de medo e evitação e comportamentos insalubres em relação à dor e movimento físico limitado. Então, aqui mais uma evidência, né, que mostra aí que apoia a educação em dor para o nosso paciente. E como nós dissemos anteriormente, né, ela faz parte dessa comunicação. Então, ela faz parte da sua consulta, ela faz parte da sua condução. E com isso, você terá maior adesão ainda, dos seus pacientes, porque além de você ter uma empatia, um acolhimento, né, porque a educação em dor ela traz isso, né, para o paciente e para o terapeuta, então ela estreita essa relação, né, terapeuta-paciente, você terá melhores resultados nos desfechos relacionados à sua consulta, tá? Então, você tem que pensar que você não é só alguém que vai fazer terapia manual ou exercícios. Você é um especialista. Você que sabe o que está sendo passado para aquele paciente. Você sabe do que você está falando, né? Então, você é alguém que transforma a percepção do paciente sobre saúde. Nós, como profissionais da saúde, devemos nos ah, mostrar, né, capacitados em dar boas dicas de saúde, independente da área. Claro que nós não vamos entrar, né? Não vou entrar no mérito do nutricionista, do médico, do psicólogo, mas eu tenho que saber indicar, eu tenho que saber orientar esse paciente, né? Então, conforme nós educamos esse paciente, ele vai valorizar muito mais a nossa consulta, ele vai confiar muito mais na nossa consulta e assim fidelizar e retornar também. Nas próximas aulas, nós falaremos um pouco mais sobre a condução da consulta em si, como fazer uma anamnese, como utilizar essas ferramentas e esses materiais didáticos já dentro da consulta, e depois falaremos um pouco também sobre financeiro e marketing. Nos vemos lá nas próximas aulas.